Mais uma vez, você prometeu que ia fazer dieta. Mais uma vez, você começou a segunda-feira com tudo. E mais uma vez, você caiu na tentação daquele docinho no final da noite. Ou daquela sobremesa naquele restaurante com seus amigos. E mandou tudo, chutou o balde, foi tudo por água abaixo. Eu sei o que vocês estão passando. Principalmente agora, depois dos 40, o negócio fica muito mais complicado para nós mulheres perdermos peso. A barriga insiste em ficar ali onde ela está. A gente não consegue ganhar músculo. Tudo fica mais complicado, né? Aquela dietinha lá que você fazia com 20 anos, 3 dias de dieta na sopa. Quem nunca, né? E perdia 3 quilos e estava pronta para o feriado na praia. Esquece, gente. Agora, nesse momento aqui, vivendo esse momento 40 a mais, isso fica praticamente impossível. Não tem dieta da sopa que sustente. Não tem dieta da sopa que te faça perder 3 quilos em 3 dias. Ainda mais, né? Vivendo esses momentos de perimenopausa, climatério, que você tem que lidar com a insônia, você tem que lidar com onda de calor, você tem que lidar com alteração de humor, e você tem que lidar com família, com conta para pagar, com tudo isso. Quer dizer, emagrecer no meio disso tudo, manter uma dieta no meio disso tudo é igual você trocar pneu com o carro em movimento. Uma verdadeira loucura, tá? Meu nome é Veridiane Manprim. Eu sou uma mulher de 45 anos que estou vivendo uma menopausa precoce. Eu estou na menopausa desde os 42 anos, depois de ter passado por um câncer. Sim, eu passei por um câncer no baço, um linfoma não Hodgkin, e eu tive que passar por alguns ciclos de quimioterapia. Quando a quimioterapia é tão forte, tão forte, tão forte, o remédio da quimioterapia, que ela pode impedir a produção da progesterona e do estradiol, que são os nossos hormônios femininos que ditam a nossa vida reprodutiva, né? Que ditam a nossa vida sexual ali. Algumas mulheres, quando elas estão mais próximas da menopausa, pode acontecer delas não voltarem a serem produzidos. Foi o que aconteceu comigo. E eu estou na menopausa, então eu sei do que eu estou falando quando eu falo que a gente não consegue ganhar músculo, quando a gente não consegue mais perder aquela pochete que antes era tão fácil, tão simples, né? E aí aquela gordurinha que fica ali quando você foge da dieta, ela fica onde? Na barriga, em volta da cintura, ela insiste em ficar ali. Porque o nosso corpo, quando ele começa a ter essa queda da progesterona e do estradiol, ele começa a acumular gordura em lugares diferentes do nosso corpo. E aí a nossa gordura, antes que era acumulada na perna, no bumbum, na coxa, no bumbum, ele vai para onde? Para barriga. É para nossa alegria, né? Para nossa alegria. Mas o que eu mais ouço das pessoas, quando as pessoas vêm falar comigo, é assim: Veri, eu sei o que tem que fazer. Eu sei o que precisa comer, mas eu não consigo. Eu me auto-saboto toda vez que eu tô em dieta. Eu me auto-saboto, eu caio em tentação e caio e derrubo tudo e não dá certo. Eu sei, eu não preciso ir na nutricionista, eu não preciso fazer nada porque eu já sei, Veri, eu só sei. Meu problema é única e exclusivamente as minhas escorregadas que eu dou fora. Eu como direitinho ali durante o dia, sigo tudo bonitinho, a hora que chega a noite, ai, Veri, desanda tudo, me ajuda, o que eu faço? Bom, eu não gosto da palavra autossabotagem. Por quê? Porque quando a gente fala que a gente se auto-sabota, a sabotagem é uma situação em que você faz com intenção, né? Quando uma pessoa ela sabota a outra, ela faz com uma intenção de sabotar. E a gente não faz isso com a intenção de nos sabotar. A gente não pensa, nossa, hoje eu vou sabotar a minha dieta. Olha, vou ganhar uns quilinhos a mais ali, vou ganhar uma gordurinha a mais, vou sabotar a minha dieta. A gente não faz isso. Então eu não gosto de pensar em autossabotagem. Eu gosto de pensar que a gente faz tudo isso no automático. Então é muito automático. Muitas vezes você come ali, você terminou, chegou no final da noite, você tá sentada no sofá, você levanta, você vai até a geladeira, você pega um doce, você come e muitas vezes você não sente nem o sabor daquele doce. Nem o sabor você consegue sentir. Você come tão rápido na ânsia de ter aquele prazer ali momentâneo que você não sente nem o sabor, você não sente o gosto. A hora que você vê, você fala, meu Deus, eu já comi, porque eu fiz isso, não é? Não é assim? Não é assim que funciona? Então, a gente não faz de propósito. É muito o nosso cérebro no automático. É muito automático. Você chega, pega, come e pronto.
já era. Aí no outro dia, a mesma coisa. Começa de novo, no outro dia, a mesma coisa. Por que, né, que isso acontece? Eu falei que eu ia falar sobre o cérebro, então. Nós evoluímos, nós seres humanos evoluímos muito nesses milhares de anos. Mas lá nos primórdios, quando a gente ainda vivia lá nas cavernas, a gente vivia muito no luta ou fuga, né? O que é isso? A gente precisava decidir muito rápido, ou a gente vai lutar ou a gente vai fugir. Então, o nosso cérebro, ele ainda tá nesse, ele ainda é esse cérebro primitivo, ele ainda tem isso muito vivo na nossa cabeça. Então, quando você tá com aquela vontade ali de comer o doce, o que você faz? Prazer momentâneo. Pegou, comeu e já era, acabou. Então, é muito, muito, muito rápido. É questão de segundos você toma essa decisão. E isso não é só com você. Isso é natural de todos os seres humanos. A gente buscar sempre o prazer momentâneo daquele negócio. E não esperar pensar, não, porque se eu não comer agora, vou perder 3 quilos daqui a um mês. Você não pensa nisso na hora que você está lá comendo, é momentâneo, é o prazer é pegar e comer. O que as pessoas que conseguem manter uma dieta, o que elas fazem para quebrar esse ciclo, né? Para quebrar esse instinto que a gente tem desde lá dos primórdios da nossa existência. O que a gente tem que fazer? Crie obstáculos para você comer aquilo que não está na sua dieta, aquilo que não está planejado para o seu dia. O que seria criar obstáculo? Vamos lá, vamos dar um exemplo, né? Chegou o final da noite, já teve aquele noite de cão, brigou com o chefe, discutiu com o cliente, teve que vender ou não bateu a meta, tinha conta para pagar, não conseguiu pagar. E aí você chega, ainda assim você mantém. Você senta, você faz uma alimentação, você faz um jantar gostoso, você faz aquela comida gostosa. Você consegue manter ali, só que depois, a hora que você senta no sofá, que você dá aquela relaxada, agora eu vou assistir alguma coisa. Pá, com o controle na mão, você rapidamente pensa, vou buscar alguma coisa para eu comer. E o que você vai buscar, provavelmente, o que te dá um prazer imediato ali, ele vai estar muito linkado a doce, alto teor de gordura, alto teor de sal. Então, você nunca vai ter vontade de levantar e comer uma cenoura picadinha. Esquece isso, não vai ser assim, não é? Vocês não concordam? Então, o que você tem que fazer nesse momento? Você tem que criar um obstáculo. Criar um obstáculo para que você não alcance isso tão fácil assim. Então, você vai fazer um desafio com você mesmo. Você vai criar um desafio com você mesmo. Toda vez que me vier essa vontade, que eu estiver em casa, que me vier essa vontade de comer algo que não está planejado, que não está dentro da minha dieta, eu vou tomar um copo de água, calmamente. E eu vou esperar no mínimo 10 minutos. No mínimo. Tomei o copo de água, esperei 10 minutos. E aí, depois dos 10 minutos, você vai decidir se você vai comer ou não vai comer aquele doce. Aquele salgadinho, aquele industrializado, aquilo que está fora da sua dieta. 10 minutos. De outro exemplo, né? Você está lá na mesa do restaurante com seus amigos, saiu para almoçar na hora do almoço com seus colegas de trabalho, está ali comendo, dia de semana, e aí todo mundo levantou e pegou uma sobremesinha. E você ficou olhando aquela sobremesa e pensando, meu Deus, e agora? Todo mundo está comendo aqui na minha frente, o que eu faço? Levanta da mesa, vá até o banheiro, respira, lava a mão, passa uma aguinha na nuca, vai até o caixa, compra um chiclete, de preferência sem açúcar, coloca o chiclete na boca e volta para a mesa. Respira, faz isso calmamente, lentamente, devagar, só você e você, mais ninguém. E quando você voltar para a mesa, se naquele momento você mesmo chupando o chiclete, menos dando aquele tempo, você ainda assim tiver vontade de comer, você coma. Quer dizer, você está consciente, você teve um momento ali para estar consciente. O mesmo acontece com você estando em casa. Se você foi lá, se você mesmo assim tomou o copo de água, esperou os 10 minutos e mesmo assim a vontade não passou, mesmo assim você quis comer, aí você vai comer. Mas aí você vai ter consciência, você está consciente do que você está fazendo. Ficou muito claro para você que você está comendo aquilo, que você está saindo da sua dieta. Na maioria das vezes, 99% das vezes, você não vai comer. Esses
prazo, esse obstáculo que você coloca, ele te traz de volta a sua mente, o seu cérebro te traz de volta à realidade. E você para de pensar com aquele cérebro primitivo, com aquele cérebro que busca um prazer, com aquele cérebro da luta ou fuga. Você passa a ter a visão do agora, do momento, e você para e começa a pensar no futuro. Pensar aonde você quer chegar, pensar que você precisa manter essa dieta, que você precisa ganhar aquele músculo que você prometeu que você ia ganhar esse ano. Então, na maioria das vezes, 99%, eu posso garantir para vocês, 99%, se você fizer esse exercício da pausa, do criar o obstáculo para a sua dieta, você vai conseguir manter a sua alimentação sem dar esses furos, sem se entregar ao impulso. E aí, com o tempo, isso vai ficar tão automático, que no dia a dia você não vai perceber. Você não vai nem pensar mais do que naquele prazer momentâneo que você tem ali. E aí você já começa a criar outras formas de saciar esse prazer sem ser na comida. O que acontece muito comigo. Aqui em casa eu sempre tenho uva congelada. Eu adoro uva congelada. Então chega nessas horas da noite que eu tenho vontade de mastigar alguma coisa, que às vezes eu tô assistindo alguma coisa, eu vou lá, pego um pouquinho de uva congelada. Sabe uva sem semente? Não a uva, aquela molinha, aquela que ela é mais firminha, a uva sem semente. Você congela ela e depois ela fica parecendo, não sei te explicar. É muito, muito, muito gostoso. E aí você senta ela para comer, você coloca um pouquinho no pote e aí você já vai saciar aquela vontade que você tava, só que de uma forma diferente. Você não vai mais buscar, porque eu levanto do sofá, eu já levanto sabendo que eu vou buscar aquela uva e que eu vou comer aquela uva. Eu não levanto pensando, planejando fazer outras coisas, porque eu já trabalhei o meu cérebro, eu já lidei com o meu cérebro, que eu não vou fazer. Quantas e quantas e quantas vezes na minha vida eu já fui sair para almoçar e eu recusei uma sobremesa. Quando as pessoas iam pedir, ou eu pedia um copo de água. Uma coisa também de restaurante que funciona muito para mim, que eu gosto, cada um, sei que tem vários tipos de opiniões, cada um pensa de um jeito. É a tal da Coca Zero. Eu adoro o refrigerante zero, a Coca Zero. Então, sempre que se alguém vai pedir um doce, se eu não tomei refrigerante durante a minha refeição ali, e aí todo mundo comeu, eu percebo que a vontade está grande demais, eu vou lá e peço uma Coca Zero. Uma Coca Zero, eu acho que me sacia ali, aquele geladinho com limão, me sacia ali aquela vontade daquele doce, naquele momento em que eu tô vendo todo mundo na mesa comendo. Mas essa do chiclete para mim funciona muito, eu gosto muito, o chiclete ele tira muito aquela vontade. Não vai ficar mascando, sair e ficar mascando o chiclete 3, 4 horas, gente. Mascou o chiclete, sai o docinho e joga fora. Porque senão o seu estômago vai ficar ali produzindo suco grasso, que isso também não é legal. Isso também vai te atrapalhar. Mas é isso. Experimentem. Parece muito simples, mas não é fácil. Não se enganem. Parece simples, mas não é fácil. Então testa isso durante aí uma semana. Experimenta e vê se dá certo com vocês. Aqui comigo funciona muito, sempre deu certo. E vai virando meio que algo muito no automático e você não precisa mais ficar lutando com esse seu cérebro primitivo que insiste em aparecer. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre disciplina, sobre menopausa, se inscreve aqui nesse canal, fica por aqui, que aqui a gente fala um pouquinho sobre disciplina, sobre treinamento, sobre menopausa, sobre mulher 40+, perimenopausa, sobre esse universo da mulher 40+, resumindo. Então se inscreve aqui nesse canal, fica por aqui e até o próximo vídeo.